O Supremo Tribunal Federal começa hoje a julgar em sessão virtual o caso do deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. Ele responde a uma ação penal no STF por participação na tentativa de golpe. Na quarta-feira, a Câmara aprovou a suspensão desse processo justamente por ele ser parlamentar. É que a Constituição prevê essa possibilidade, mas só para crimes cometidos após a diplomação, o que no caso de Ramagem envolve aqueles crimes do 8 de janeiro, de depredação do patrimônio, mas não envolve os crimes anteriores à diplomação, que ocorreu em dezembro de 2022 e que são os principais: associação criminosa armada, golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. A sessão ocorre a pedido de Alexandre de Moraes, que é o relator do caso e integra a primeira turma, que é presidida por Cristiano Zanin e conta ainda com Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux. A sessão virtual vai até a próxima terça-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Depois de 4 votações em 2 dias de conclave, o Vaticano anunciou nesta quinta-feira, por meio da fumaça branca na Capela Sistina, que o novo Papa foi eleito. É o cardeal Robert Francis Prevost, de 69 anos. Ele escolheu o nome Leão XIV para o seu pontificado. O novo líder da Igreja Católica é o primeiro Papa dos Estados Unidos da história. Robert Prevost foi o escolhido no segundo dia do conclave por 133 cardeais. A fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina por volta das 2 da tarde, no horário de Brasília, 7 da noite, no Vaticano. Em seguida, o cardeal Angelo Mamberti citou o nome do novo pontífice e falou a famosa frase "Habemus Papam", que significa "temos Papa", em latim. Em seu discurso na sacada da Basílica de São Pedro, para uma multidão de fiéis, o novo Papa Leão XIV primeiro agradeceu o legado do seu antecessor Francisco e fez um chamado de paz à comunidade católica. Eu também gostaria que essa saudação de paz entrasse em nossos corações, chegasse às nossas famílias, a todas as pessoas, onde quer que estejam, a todos os povos, a toda a terra. A paz esteja convosco. O Papa Leão XIV pregou uma igreja que caminhe sem medo, de mãos dadas com Deus e uns com os outros. Discursou também, lembrando princípios cristãos e a intenção de construir pontes com diálogo. L'umanità necessita di lui come il ponte per essere raggiunta da Dio. A humanidade precisa dele como ponte para alcançar Deus e o seu amor. Ajudemo-nos uns aos outros também. Ajudem-nos a construir pontes com diálogo, com encontro, todos juntos, como um único povo, sempre em paz. Un solo popolo, sempre in pace. Nascido em 1955, em Chicago, nos Estados Unidos, Robert Francis Prevost ingressou no noviciado da Ordem de Santo Agostinho em 1977. É conhecido por sua atuação missionária no Peru nos anos 1980, onde aprendeu espanhol e se aproximou dos fiéis latino-americanos da Igreja. Também é tido como mais progressista do que outros cardeais americanos. O historiador e professor de ciências da religião Rodrigo Kopp explica que a escolha do nome Leão é bem representativa. Leão XIII, o último Papa Leão, foi nos seus 35 anos de pontificado, até 1903, um Papa inovador para sua época, buscando conciliar a tradição da Igreja com os desafios do mundo moderno. O que é interessante, primeiro, a Igreja continua deslocando seu centro geográfico. Continua na América, o papado. Prevost é um norte-americano com cidadania peruana, viveu por volta de 24 anos na América Latina. Então é um Papa que me parece que vai buscar essa ponte entre tradição e renovação. Leão XIV é o 4º Papa que vemos no século XXI, o terceiro a tomar posse nos últimos 20 anos e o mais novo deles. Em 2005, o Papa Bento XVI tinha 78 anos quando assumiu o pontificado. Em 2013, o Papa Francisco estava com 76 anos e cumpriu um papado de 12 anos até falecer no dia 21 de abril. Agora, neste dia histórico, um novo pontificado se inaugura com a chegada de Leão XIV ao mais alto posto da Igreja Católica. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes. Em visita oficial a Moscou, na Rússia, o presidente Lula assistiu nesta sexta-feira
ao desfile militar em comemoração aos 80 anos da vitória da União Soviética e aliados contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Líderes de 27 países acompanharam a cerimônia na Praça Vermelha. Após o desfile, o presidente brasileiro participou de uma cerimônia de oferenda floral no túmulo do soldado desconhecido, seguido por um almoço oferecido pelo presidente Vladimir Putin no Palácio do Kremlin, sede do governo russo. Lula ainda cumpre a agenda bilateral com Putin. A previsão é de que sejam firmadas parcerias comerciais, além da assinatura de acordos de cooperação em ciência e tecnologia. Depois, Lula se reúne com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, e fecha o dia com um jantar oferecido pela Embaixada do Brasil em Moscou. No sábado, o presidente do Brasil embarca para Pequim, na China, onde cumpre visita oficial e participa da cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos na próxima segunda-feira. Lula também vai ser recebido pelo presidente chinês Xi Jinping. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. A inflação medida pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, recuou para 0,43% em abril, após registrar 0,56% em março. Ainda assim, a taxa é a maior para o mês desde 2023, quando ficou em 0,61%. Os dados, divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE, mostram que, embora tenha desacelerado de 1,17% para 0,82% na passagem de março para abril, o Grupo Alimentação e Bebidas foi responsável pelo maior impacto no índice. Também o Grupo Saúde e Cuidados Pessoais contribuiu. Neste caso, a alta dos preços saltou de 0,06% para 0,16% no período avaliado. De acordo com o gerente da pesquisa, Fernando Gonçalves, o Grupo Alimentação é o de maior peso no IPCA. Por isso, mesmo desacelerando, exerce impacto importante. Em relação à saúde e cuidados pessoais, ele explicou que a alta foi influenciada pelos preços dos medicamentos. As principais altas do grupo dos alimentos foram a batata inglesa, o tomate e o café moído. Houve também algumas quedas, como, por exemplo, a cenoura, o arroz e as frutas. Em saúde e cuidados pessoais, a variação foi influenciada pelos produtos farmacêuticos, por conta do reajuste de até 5,09% autorizado para os medicamentos a partir de 31 de março. Outros 6 grupos pesquisados também registraram taxas positivas. Transportes foi o único a apresentar queda, beneficiado pelo recuo nos preços dos combustíveis e das passagens aéreas. Com o resultado de abril, a inflação acumulada nos últimos 12 meses ficou em 5,53%, enquanto no ano chegou a 2,48%. O IPCA aponta a variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. O IBGE também divulgou a inflação para as famílias com rendimentos de até 5 salários mínimos. O INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, teve alta de 0,48% em abril. No ano, o acumulado é de 2,49% e nos últimos 12 meses de 5,32%, acima dos 5,20% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Após protocolar os projetos que integram o pacote do Estado para adesão ao PROPAG, Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados na Assembleia Legislativa, o governo de Minas apresentou nesta quinta-feira aos deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária os principais pontos dos projetos. A apresentação foi feita pelo vice-governador do Estado, Matheus Simões. De acordo com Matheus Simões, o pacote contém 12 projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição do Estado. Os pontos mais polêmicos são as propostas de federalização de ativos do Estado, como estatais e empresas públicas, como a CEMIG, a Copasa e a Codemig. Bloco
Codense-Codemig é certamente o nosso ativo mais valioso. A avaliação da Codense-Codemig varia entre 20 e 30 bilhões de reais, dependendo de quem está avaliando. O ativo que nós estamos discutindo com mais foco é o ativo minerário da Codemig, ou seja, a mina de nióbio de Araxá. Copasa, nossa empresa de saneamento, avaliação de mercado de cerca de 4 bilhões de reais. Seu valor de bolsa da participação do governo. O governo federal já nos sinalizou que não teria interesse nessa companhia. Nós teríamos então de pegar com o governo federal esse não interesse, vendê-la e entregar para o governo federal o dinheiro da venda. O patrimônio da UEMG, Universidade Estadual de Minas Gerais, e da EMC, Empresa Mineira de Comunicação, que gerencia a Rede Minas e a Rádio Inconfidência, também podem ser oferecidos ao governo federal. Por que nós estamos propondo a federalização da EMC? A EMC é proprietária de dezenas de antenas de retransmissão em todo o estado de Minas Gerais, o que teria muita utilidade para a EBC e, portanto, nos parece ser um ativo que interessa ao governo federal. E nós estamos propondo a federalização da UENG, porque a UENG detém um patrimônio imobiliário considerável. Por exemplo, um imóvel que vale mais de 50 milhões de reais na Zé Cândido da Silveira, um imóvel que vale mais de 40 milhões de reais na Avenida Antônio Carlos, o imóvel do Mangabeiras, onde funciona a Escola Guinhar, imóveis nos campi do interior. Então a federalização faria sentido por isso. Ainda conforme o vice-governador, a adesão ao Propag é a melhor alternativa de Minas para solucionar em longo prazo a dívida com a União, estimada em 165 bilhões de reais. Mas a adesão deve ser concluída até 30 de outubro. Se nós não conseguirmos a autorização da Assembleia até 30 de outubro para federalizar no mínimo 40 bilhões de reais em ativos, nós não aderiremos ao Propag e seguiremos no regime de recuperação fiscal. O que significa que Minas Gerais terá um problema terrível para tratar daqui a 5 anos. Nós queremos evitar isso, por isso o pedido de autorização para que a gente possa fazer um pagamento de até 40 bilhões de reais, e essa autorização precisa estar feita e dada até o dia 30 de outubro desse ano. Para o deputado Cristiano Silveira, do PT, líder da minoria na Assembleia, a adesão ao Propag é quase um consenso na casa, mas a forma como o governo pretende fazer isso precisa ser bem analisada. Nós vamos atuar para que a proposta que o governo encaminhe esteja na melhor consonância do que foi construído no Propag, né? Em momento nenhum há uma disposição da oposição ser contrária, até porque, como nós falamos, a construção da proposta, a gestação se deu aqui na Assembleia de Minas Gerais. Seria uma contradição dizer que nós somos contrários ao Propag dentro desse contexto, em linhas gerais. Agora, em análises específicas, aí nós queremos ver se não há, como diz no ditado popular, uma pegadinha do malandro, né? Um projeto que se encaminha para a Assembleia, às vezes você não percebe, acaba votando coisa que não está ali dentro, que é a discussão da dívida de Minas Gerais. Então, há da nossa parte disposição do diálogo, de conversa, de construção e futuramente até mesmo da aprovação, se estiver alinhado com o que nós entendemos que é de interesse do povo mineiro. A expectativa é de que os projetos relacionados ao Propag comecem a ser analisados nas comissões da Assembleia na próxima semana, após serem lidos pela mesa diretora no plenário. Da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, Leandro Siqueira, para a Rádio Nacional de Brasília. O presidente Lula cumprimentou, por meio de redes sociais, o cardeal estadunidense Robert Prevost, escolhido nesta quinta-feira para comandar a Igreja Católica. Lula desejou ao novo pontífice que ele dê continuidade ao legado do Papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões e o respeito à diversidade dos seres humanos. O presidente brasileiro disse também que não precisamos de guerras, ódio e intolerância, e sim de mais solidariedade, humanismo e de amor ao próximo, que é a base dos ensinamentos de Jesus Cristo. Lula encerrou a postagem pedindo que Leão XIV nos abençoe e nos inspire na busca permanente pela construção de um mundo melhor e mais justo. Outras autoridades mundiais também deram as boas-vindas ao novo Papa, entre elas o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente russo, Vladimir Putin, e Emmanuel Macron, presidente da França.
Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva. Servidores e empregados públicos do Ministério da Saúde em todo o país vão poder realizar exames preventivos gratuitos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve nesta quinta-feira no Rio de Janeiro para lançar oficialmente a iniciativa. A retomada do programa Exames Médicos Periódicos foi anunciada em janeiro deste ano. Padilha deu detalhes de como esses atendimentos serão realizados. Nós estamos levando os exames para perto de cada ponto de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras. Tem a estrutura fixa, carretas. Vamos aproveitar essa oportunidade para cuidar da nossa saúde, para com isso poder cuidar melhor da saúde do nosso povo. Também presente no lançamento, o médico e escritor Drauzio Varela falou da importância de garantir o acesso facilitado a exames preventivos. Ele se encaixa exatamente nessa questão da prevenção, que é absolutamente fundamental. Nós estamos envelhecendo e estamos envelhecendo mal. Aos 60 anos, 20% dos brasileiros têm diabetes e 50% de mulheres e homens são hipertensos. Isso é uma sobrecarga enorme para o sistema de saúde. E aí nós temos que cuidar da prevenção. A ação acontece em parceria com a operadora de saúde GEAP, Autogestão em Saúde. Em janeiro, o Ministério tinha anunciado um investimento de mais de 26 milhões de reais no programa. 23 mil servidores do Ministério no Rio de Janeiro serão beneficiados, além de 50 mil em todo o Brasil. Entre os exames que vão poder ser realizados estão hemograma completo, mamografia, Papa Nicolau, PSA, glicemia, creatinina, além de consultas clínicas especializadas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Mais da metade dos brasileiros que têm o vírus da AIDS já sofreu discriminação por causa da doença. O dado foi divulgado nesta quinta-feira em Brasília pelo Programa das Nações Unidas sobre a Doença, UNAIDS. A forma mais comum de discriminação é por comentários negativos e fofocas. Dentro da família, em 35% dos casos, e fora dela, em quase 39%. Já 1 em cada 5 pessoas foi excluída de eventos sociais, religiosos e familiares. Apesar da taxa ter caído em relação à pesquisa de 2018, quando era de 64%, o estigma ainda impede que muitas pessoas busquem tratamento, não só no sistema de saúde. Foi o que explicou a coordenadora de Educação e Assistência da ONG Gestos, Jô Menezes. Não é natural que a gente crie estigmas e que esses estigmas sejam somados a ponto de levar essas pessoas a adoecer, a se isolarem, muitas vezes morrer sozinhas. Os serviços que trabalham com assistência social, Bolsa Família, CAD Único, a gente precisa que esses profissionais sejam sensibilizados. É importante que as gestões considerem esses dados tão importantes como são os dados epidemiológicos, como são os dados dos avanços biomédicos. Segundo o levantamento, quase metade dos entrevistados desconfia que seu diagnóstico não é mantido em sigilo nas unidades de saúde. Isso agrava sintomas como depressão e ansiedade, relatados por até 40% dos participantes. A pesquisa também ouviu pessoas afetadas por desastres climáticos e pela pandemia. Quase 1 em cada 4 perdeu consultas por causa da Covid-19. E após eventos extremos, 20% tiveram dificuldades para conseguir os remédios. Mesmo assim, o Brasil aparece em 4º lugar entre os países com menor estigma, atrás de Canadá, Portugal e África do Sul. No ranking global, o Brasil se destaca por leis avançadas, mas ainda enfrenta desigualdades regionais e violência contra grupos mais vulneráveis. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri.
O Brasil acolhe a eleição do Papa Leão XIV com o coração aberto. A afirmação está na mensagem de saudação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ao Santo Padre. Para a CNBB é preciso caminhar em comunhão com Leão XIV e com o espírito missionário. Isso para fazer da Igreja cada vez mais uma casa de portas abertas, onde todos se sintam acolhidos, amados e valorizados, especialmente os pobres. Na mensagem, a conferência pediu ainda que o Espírito Santo guie as decisões do novo Papa, fortalecendo a missão de unidade, amor e esperança para todos os povos, como um verdadeiro pastor segundo o coração de Cristo. De acordo com o secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Rippers, o Papa Leão XIV deve seguir mais do que a linha de Francisco, mas a linha dos últimos papas. Todos os papas que nos últimos anos estavam se dedicando a este fortalecimento do diálogo, da paz e principalmente cuidado com os mais vulnerabilizados, cuidado com os pobres. O Papa Leão XIV conhece a realidade latino-americana. Ele trabalhou num país que é também vulnerabilizado. Então ele sabe exatamente quais são as grandes necessidades. De acordo com o secretário da CNBB, o fato do novo Papa ser norte-americano e já ter feito críticas ao presidente Donald Trump não significa dificuldade de diálogo. São mais de 80 conflitos no mundo. Com esse início do pontificado dele apontando a paz esteja com vocês, ele nos mostra e nos convida que é preciso retomar esta doutrina social da Igreja que tem como objetivo fundamental o diálogo entre as nações e o bem comum. Em relação a grupos vulnerabilizados como LGBTQIA+, Dom Ricardo destacou que, muito mais do que uma bandeira de gênero, a Igreja vem caminhando para a dignidade da pessoa humana. E lembrou que o Papa Francisco assinou um tratado que dizia exatamente esta frase: Deus criou todos os homens e mulheres na mesma dignidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri.